Sejam muito bem-vindos ao canal Notícias Políticas, um canal conservador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade é o nosso compromisso com você. Notícias, informações, sempre atualizadas, e um jornalismo sério. Muito obrigado por você estar aqui. Atenção! Senegal usa hidroxicloroquina desde o primeiro caso de Covid-19 e tem apenas 3 mortes relacionadas ao coronavírus. Como o Dr. Raoult, vimos uma queda na carga viral após uma semana, o que induz uma cura mais rápida. Estamos vendo uma cura mais rápida, disse Moussa Seydi, médico senegalês que foi inspirado pelo trabalho de Didier Raoult. Segundo o jornal Marianne, desde os primeiros casos de Covid-19 observados em seu território, o Senegal generalizou o tratamento com hidroxicloroquina. Segundo Moussa Seydi, médico responsável pelo combate à pandemia no país, os primeiros resultados são animadores. No Senegal, a hidroxicloroquina uniu as pessoas. Na linha de frente da pandemia de Covid-19, o Dr. Moussa Seydi, infectologista do Centro de Doenças Infecciosas do Hospital Fann em Dakar, escolheu, desde os primeiros casos, usar o tratamento com hidroxicloroquina para facilitar a cura de pacientes. Até agora, o Senegal registrou 291 casos positivos do vírus chinês, dos quais 178 foram relatados curados. 111 pessoas ainda estão hospitalizadas e apenas uma delas está em terapia intensiva. Inspirado pelo trabalho do infectologista de Marsella, Didier Raoult, o Dr. Moussa Seydi se tornou uma referência na luta contra o coronavírus chinês em seu país. Tudo deve ser feito para que a luta contra a epidemia seja bem-sucedida, afirmou Seydi ao jornal Marianne. Fatores. Moussa Seydi evoca o fruto de suas primeiras observações que parecem bastante animadoras. O Senegal tem poucos casos graves de Covid-19 e uma baixa taxa de mortalidade, e as medidas de saúde são a priori mais flexíveis do que em outros países do continente. Segundo Seydi, esses bons resultados podem conter vários pontos. Ele disse que houve fortes medidas desde o início para fechar as fronteiras, o que impediu a proliferação de casos importados de Covid-19. A proibição de grandes reuniões, como as rezas de sexta-feira, também nos permitiu reduzir imediatamente o fluxo de novos casos. Então cuidamos dos casos que tivemos muito cedo, disse Seydi. Em 19 de março, o Senegal implementou um protocolo de tratamento para os pacientes menos graves com tratamento com hidroxicloroquina. Tratamento em que, no momento, observo bons resultados em relação à redução da carga viral, disse Seydi. Outro fator é o país ter uma população predominantemente jovem. De fato, não temos muitos casos graves. No entanto, temos preocupações com a multiplicação de casos comunitários, pacientes contaminados por uma fonte não identificada. Esse é um perigo iminente que requer monitoramento cuidadoso, disse Seydi. Tratamento com hidroxicloroquina. Desde os primeiros casos identificados no Senegal, Seydi optou pelo uso de hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com o vírus chinês, inspirado no trabalho espetacular do infectologista de Marsella, Didier Raoult. Este estudo tem falhas e imperfeições, mas achei seus resultados interessantes. Apesar de tudo, como o Dr. Raoult, vimos uma queda na carga viral após uma semana, o que induz uma cura mais rápida. A relação risco-benefício favorece os benefícios. Considero que não perco nada trazendo esse tratamento para meus pacientes, especialmente porque eu não vi nenhum efeito colateral, disse Seydi. Por enquanto, os resultados estão lá. Se eles forem confirmados a longo prazo, melhor ainda, continuaremos. Caso contrário, vamos parar. Enquanto isso, temos uma atitude razoável. Nossos pacientes são acompanhados como em um ensaio clínico, completou Seydi. Seydi disse que não conhece Didier Raoult pessoalmente. Eu nunca o conheci e não sabia que ele havia morado em Dakar. Essa abordagem que tenho em relação à hidroxicloroquina não é, portanto, sentimental. Isso é emergência médica, explicou Seydi.
Ensaios clínicos. Saidi disse que não apenas iniciaram um estudo, mas também farão uma análise retrospectiva. Então poderemos discutir e analisar os resultados. Também poderemos definir se as melhorias observadas nos pacientes, após a injeção do tratamento com hidroxicloroquina, são devidas ou não ao efeito placebo, disse Saidi. Hidroxicloroquina no estágio inicial da doença. O jornal Marianne questionou o tratamento com hidroxicloroquina administrado no paciente e ex-presidente do Olympique de Marseille, Pape Diouf, que morreu em 31 de março de Covid-19. Segundo Saidi, Diouf morreu após ser internado em terapia intensiva, já em estado avançado da doença. De um modo geral, posso dizer-lhe que notamos a eficácia da hidroxicloroquina quando é administrada a pacientes que não atingiram um determinado estágio da doença. Quando você precisa de ajuda respiratória, a hidroxicloroquina não é tão útil porque o progresso da doença é muito grande. O medicamento tem uma utilidade para impedir que os casos piorem, explicou Saidi. Histeria coletiva. O uso de hidroxicloroquina é bem menos discutido no Senegal do que na França. Segundo Saidi, no Senegal e de maneira mais geral no continente africano, todo mundo já utilizou a hidroxicloroquina alguma vez. É um medicamento muito conhecido que tem sido usado no tratamento da malária. Na Europa, a malária não é um problema de saúde pública, portanto as pessoas sabem menos e fazem mais perguntas, disse Saidi. Além disso, observo que existe um tipo de histeria coletiva em torno desse tratamento. O que está claro é que o estudo de Didier Raoult tem falhas e há aqueles que tentam depreciar seu trabalho até agora também têm falhas. Estudos mais propostos e certamente melhor documentados nos permitirão questionar nossas atitudes e, assim, julgar se elas são condenáveis no nível científico, não no médico, disse Saidi. Da minha parte, tenho um produto em minhas mãos que considero não perigoso para meus pacientes, e eu posso usá-lo para tratar os doentes em caso de emergência, então eu uso. Tudo deve ser feito para que a luta contra a epidemia seja bem sucedida, disse Saidi. OMS, de acordo com Saidi, a Organização Mundial da Saúde, OMS, não recomenda o uso da hidroxicloroquina. Não estamos na mesma posição. As posições um do outro podem influenciar a postura. Não sou contra nem a favor ao.m.s. Acredito que não é responsabilidade da Organização Mundial da Saúde gerenciar os tratamentos. Da minha parte, tenho pacientes em hospitais do meu país e tenho um tratamento que posso usar, que não é prejudicial, então eu uso. Esses pacientes são de minha responsabilidade. Sou professor universitário e pesquisador, mas principalmente médico, explicou Saidi. Testes. No Senegal, o Instituto Dakar Pasteur, em parceria com a empresa britânica Mologic, estabeleceu o objetivo de trazer testes rápidos ao mercado em junho para diagnosticar pessoas com Covid-19 em 10 minutos. Segundo Saidi, hoje, no Senegal, apenas pessoas com sintomas e que precisam de tratamento imediato são testadas. Se tivermos testes que possam fazer o diagnóstico em 10 minutos e que não sejam caros, é absolutamente necessário fazer uma triagem em massa. Detectar é permitir conhecer os casos e isolá-los para impedir que contaminem mais pessoas, disse Saidi. Mesmo se você selecionar 1000 pessoas para encontrar apenas um positivo, é útil. Quanto mais testes fizermos, melhor. Essa iniciativa é uma coisa muito boa. Admiro o que está acontecendo na Coreia do Sul, onde é testado na rua, acrescenta Saidi. Pesquisa e desenvolvimento. O Senegal tem uma história real em pesquisa e desenvolvimento em termos de epidemias. O Instituto Pasteur de Dakar produziu notavelmente uma vacina contra a febre amarela. Segundo Saidi, esta crise de Covid-19 pode ser uma oportunidade para mostrar que a capacidade de inovação na África. A capacidade de inovação é real. É para todos os países em diferentes graus. O Instituto Pasteur que temos a sorte de ter no Senegal é muito poderoso e poderá produzir vacinas contra a epidemia. Agora não quero anunciar. Pesquisadores, médicos. Todos temos que fazer nosso trabalho. Nós, países africanos, devemos cuidar do nosso destino,
apesar dos atrasos na infraestrutura que temos. Não devemos nos sentar e consumir sem produzir. Se você quer vacinas, precisa produzi-las. Nós podemos fazer isso, disse Saidi. Saidi acredita que o pior ainda não aconteceu. Ele espera que nunca aconteça, mas devemos continuar nos preparando. No momento, o fato de o desastre não ter acontecido não significa que estamos isentos. É o erro fatal, é o erro monumental, é o erro inaceitável para não cometer. Devemos considerar que o pior ainda pode acontecer no continente africano, porque quando você se prepara para o pior é que pode lidar em uma situação difícil, conclui Saidi. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.